Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na Exponter, né? A maior feira agropecuária da América Latina. Um evento, assim, gigantesco, com um peso simbólico, político enorme aqui no Brasil. E olha, a edição de 2025 foi, uau, histórica. Passou de 1 milhão de visitantes. O nosso foco hoje está nas edições de 2024 e 2025, um período bem específico, né? Muito marcado por aqueles eventos climáticos extremos lá no Rio Grande do Sul. E a pergunta que fica é, como é que a Exponter mudou nesse um ano, sabe? Especialmente nesse cenário pós-catástrofe. O que isso diz pra gente sobre desenvolvimento rural, sobre resiliência e até sobre essa ideia de um território ser inteligente? E para investigar isso, a gente vai usar uma abordagem um pouco diferente, um modelo que saiu agora em 2025 de Godoy e Spinelli, o desenvolvimento territorial inteligente, o DTI, é um jeito de pensar smartificação, mas que vai bem além, assim, de só instalar tecnologia. A nossa conversa se baseia numa análise acadêmica que comparou mesmo em detalhe essas duas edições. Certo. Então vamos destrinchar isso. Como é que um evento tão tradicional como esse tá, talvez, virando um território mais inteligente, mas de um jeito que a gente nem esperava? Como uma grande arena, sabe? Onde diferentes visões sobre o desenvolvimento rural se encontram, às vezes dialogam, muitas vezes entram em choque mesmo. E olhar para essa mudança agora pós-crise revela muito dessas tensões e talvez de novos caminhos possíveis, né? Entendi. Então, antes da gente comparar direto 2024 e 2025, acho que a gente precisa entender melhor essa ferramenta, né? O que é exatamente esse tal de desenvolvimento territorial inteligente, o DTI? Então, o DTI, esse conceito do Godoy e Spinelli, ele surge como uma alternativa crítica, sabe? Aquelas visões mais, digamos, convencionais de cidades inteligentes, territórios inteligentes, que muitas vezes focam demais na tecnologia, né? Na implementação de ferramenta digital, mas sem, talvez, olhar direito para a complexidade social, política, cultural do lugar. O DTI, por outro lado, ele propõe uma inteligência mais situada mesmo, mais orgânica do território, e se baseia em alguns pilares-chave. O primeiro é a inteligência coletiva territorial, a ICT. Aqui, a inteligência não vem de um super-algoritmo, não. Vem da capacidade do próprio território, de articular, de juntar saberes diferentes. O técnico-científico, claro, mas também o popular, o ancestral, o saber prático, o vivido, sabe? Para construir um desenvolvimento que faça sentido ali, naquele lugar. É quase um processo anti-algorítmico, no sentido de tentar quebrar soluções prontas, de pacote, e achar respostas mais criativas, mais adaptadas, desconstruindo programações antigas. Depois tem a curadoria territorial crítica. Pensa nisso como um trabalho de mediação, que pode ser simbólica, pedagógica, política, que ajuda a organizar os sentidos, as memórias e até os futuros daquele território. Um bom curador territorial, ele reconhece que tem várias formas de conhecer, várias perspectivas, várias verdades sobre o território, o que a gente chama de diversidade epistêmica. E que tem disputa sobre como esse território deve ser entendido, vivido. Não é só mostrar, sabe? É conectada a contexto. Outro pilar super importante, justiça territorial. Isso aqui vai além da sustentabilidade ou da eficiência. Envolve a luta mesmo, sabe? Por reconhecimento, por redistribuição mais justa de recurso, de oportunidade e por representação política de verdade para grupos que historicamente foram deixados de lado, invisibilizados ali naquele território. É buscar inclusão real, não só no discurso, né? Aí tem também a performatividade territorial. Isso é sobre como os territórios e as pessoas que vivem nele aparecem, como eles se mostram, ganham visibilidade, como eles falam suas identidades, suas demandas, seus jeitos de viver, se tornando atores políticos mesmo, na cena pública. É como o território fala, se faz notar. E por último, mas não menos importante, a dimensão sociotécnica. O DTI parte do básico. Tecnologia nunca é neutra. Ela interage com a sociedade, ela molda e é moldada pelas dinâmicas locais. Tecnologia, incluindo inteligência artificial,
faz parte do tecido social. E aí, o papel dos mediadores, pessoas, instituições, organizações que conectam a tecnologia, o conhecimento e as necessidades locais, é crucial. O fascinante dessa abordagem, assim, é que ela permite a gente olhar para um evento como a Expo Inter e ver além dos números frios, sabe, de negócio, de público. A gente consegue pegar dinâmicas mais profundas ali, de poder, de conhecimento, de identidade, de resistência, de adaptação. Tá tudo em jogo ali. Certo, faz muito sentido. Essa visão do DTI é realmente bem mais rica, mais humana do que aquela equação simples de território inteligente igual a mais tecnologia. Com essa lente, então, vamos olhar para as edições de 2024 e 2025. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara é o paradoxo econômico de 2025. Público recorde, mais de 1 milhão de pessoas, mas uma queda forte no volume total de negócios. Caiu de 8,1 bilhões para 4,4 bilhões de reais. É uma redução de mais de 45%. Como é que explica isso, ainda mais num ano que, teoricamente, seria de retomada, né? Pois é. É um paradoxo que, quando a gente olha pelo DTI, faz bastante sentido e revela muito sobre a estrutura da feira e a resposta à crise, sabe? Essa queda brutal, ela se concentrou quase toda no setor de máquinas e implementos agrícolas, aqueles de grande porte, de alto valor. Esse segmento ele despencou de 7,39 bilhões em 2024 para 3,77 bilhões em 2025. Isso mostra bem a vulnerabilidade de um modelo de desenvolvimento que depende muito dessa tecnologia caríssima, né? Especialmente depois de um evento climático extremo que, claro, afetou a capacidade de investimento de muito produtor rural. Por outro lado, e aí que entra a força da inteligência coletiva territorial, a ICT, a gente viu sinais muito claros de resiliência e adaptação vindo de outros lados. As propostas de financiamento via Badesul, por exemplo, deram um salto impressionante de 85%. Foram de 702 milhões para 1,3 bilhão de reais. E o número de projetos protocolados também cresceu muito, 72%, de 151 para 261. Nossa! E que tipo de projeto era esse? Tinha um foco específico nesses financiamentos? Tinha sim. E isso é muito, muito revelador. O foco era claro na adaptação às novas realidades que a crise climática impôs. A procura por financiamento para sistema de irrigação, por exemplo, mais que dobrou. Passou de 38 milhões para 90 milhões. E a busca por recurso para correção e recuperação de solo, algo vital depois das enchentes, né, explodiu. Foi de 97 milhões para 250 milhões. Isso é ICT na prática, sabe? O território buscando solução coletiva, mobilizando o recurso para necessidade urgente, concreta, mostrando uma capacidade de aprender e responder à crise. E nesse cenário todo, um ator brilhou muito: a agricultura familiar. Enquanto o setor de máquina high-tech amargava a queda, o pavilhão da agricultura familiar não só resistiu, como bateu um novo recorde de faturamento. Cresceu mais de 25%, foi de 10,88 milhões para 13,6 milhões. E além disso, o número de empreendimentos lá presente aumentou, de 350 para 400. Isso é muito surpreendente, né? Geralmente a gente associa o crescimento na Expo Inter com aqueles números enormes das máquinas. Ver a agricultura familiar se destacando tanto no ano de crise e focando em adaptação, isso realmente mexe com a nossa ideia do que é avançar no campo, né? Exatamente. Isso reposiciona a agricultura familiar, sabe? Ela deixa de ser vista só como um nicho social ou algo assim, e passa a ser reconhecida como um pilar mesmo, de resiliência econômica e de inteligência territorial, capaz de se organizar, de encontrar caminho mesmo em cenário adverso. E essa capacidade de mobilização, ela envolve uma rede complexa. Os agricultores, claro, as cooperativas deles, os movimentos sociais, assistência técnica. É inteligência coletiva funcionando, articulando saber e estratégia. Muito claro esse contraste. Agora, saindo um pouco dos números e olhando mais para as pessoas, para as vozes que estavam na feira, o que a análise comparativa mostrou? Quem ganhou ou perdeu espaço em 2025? Teve mais diversidade? Essa foi outra mudança, assim, bem significativa que a análise apontou. Especialmente quando a gente olha com as lentes da justiça territorial e da performatividade territorial, lá do DTI. Em 2024,
A presença de grupos como mulheres rurais, jovens, povos indígenas, comunidades quilombolas era bem limitada, sabe? Muitas vezes ficava restrita a um evento aqui, outro ali, ou em espaços mais na periferia da feira. Já em 2025, o cenário mudou bastante. A pesquisa identificou pelo menos 18 eventos com protagonismo claro de mulheres, discutindo temas como semente crioula, agroecologia, economia do cuidado no meio rural, assuntos que trazem outras visões sobre o que é desenvolvimento, né? A juventude também apareceu mais, não só como público, mas como agente de inovação mesmo, participando de hackathon rural, produzindo conteúdo tipo podcast de agroecologia, se engajando em espaço maker para o campo, e um ponto muito relevante foi o retorno mais visível, mais ativo dos povos indígenas e das comunidades negras. Em 2024, a presença era mínima. Em 2025, eles marcaram presença com rodas de saber, compartilhando o conhecimento ancestral, perspectiva própria, além de apresentação cultural, feira de artesanato, foi um jeito de trazer a territorialidade deles, a cultura deles, para dentro da Expo Enter. Isso parece um avanço importante, né? Na direção daquela justiça territorial que você falou. Mas a análise vai mais fundo, né? Ela questiona se essa inclusão foi só simbólica ou se representou uma mudança real no poder ali dentro. Exato. O DTI leva a gente a perguntar: essa visibilidade maior, ela se traduziu em mais poder de influência nas decisões da feira ou do setor? A inclusão foi mais estrutural ou foi mais performativa? A análise sugere que, assim, embora o avanço na representação, no reconhecimento seja inegável, seja positivo, essa participação ainda acontecia muito nas margens do evento, sabe? Sem necessariamente mexer nos centros de poder e decisão, que ainda são dominados pelo agro tradicional. É um passo importante, sim, mas o desafio de aprofundar essa inclusão, de torná-la mais estrutural, continua aí. Entendo a nuance. É a diferença entre dar o palco um pouquinho e convidar para sentar na mesa onde as coisas são decididas, né? E pensando na estrutura geral, no jeito como a feira foi organizada, ela pareceu mais integrada em 2025? Os diferentes setores, os diferentes saberes conseguiram conversar mais? Sim, teve uma evolução que deu para perceber na curadoria da feira, usando o termo do DTI. Uma curadoria territorial crítica busca justamente isso: construir ponte, diálogo entre mundos que normalmente não se falam muito. Em 2024, a impressão era de uma feira mais segmentada, sabe? Cada setor ali na sua bolha. Já em 2025, a análise viu esforços mais claros para criar essas conexões. A gente viu, por exemplo, programação que tentava integrar de forma explícita a agricultura familiar com a cultura popular gaúcha, com debates sobre inclusão social. Oficina de saber tradicional dialogando mais direto com o espaço de inovação agroecológica. Essa costura, mesmo que ainda esteja em andamento, né, ela sinaliza um reconhecimento maior da diversidade de conhecimento, a tal diversidade epistêmica que existe no território e da necessidade de botar eles para conversar. Isso também apareceu no jeito de fomentar a inteligência coletiva territorial, a ICT. A edição de 2025 teve um aumento visível de formato mais participativo, mais dialógico, mais roda de conversa, oficina colaborativa, laboratório de inovação rural. E o interessante é que muitos desses espaços foram co-criados, feitos em parceria com atores bem diversos: movimento social, universidade, Instituto Federal, coletivo de jovem. O que nos leva para a questão da mediação. Se em 2024 a estrutura parecia mais vertical, né, com o Estado e as grandes federações do agro ali comandando, em 2025 a gente viu o fortalecimento de mediações mais horizontais. As universidades e institutos federais, por exemplo, atuaram bastante como articuladores, conectando o projeto de pesquisa, de extensão, com escola rural, com grupo de jovem, com rede de agroecologia. São sinais, assim, de uma rede de mediação mais distribuída, tentando conectar as diferentes pontas do território. A gente falou antes da performatividade territorial. Como é que isso apareceu na prática na Expo Inter 2025? Como que o próprio território se mostrou de um jeito diferente? Performatividade territorial no DTI é isso: como o território se expressa, como ele atua no evento. Ele não é só um cenário, ele tem voz, né? A análise sugere que em 2024 o território era apresentado mais pela sua dimensão técnico-produtiva,
número de produção, logística, eficiência. As dimensões culturais, os modos de vida, a história, ficavam mais, em segundo plano. E em 2025, essa performance foi mais plural, mais cheia de facetas. A gente viu isso de forma mais clara nas apresentações culturais ganhando mais espaço, nos estandes da agricultura familiar usando decoração que lembrava elemento tradicional, nas rodas de conversa onde as pessoas contavam suas histórias, seus desafios no território, falando em primeira pessoa. E até na presença de língua indígena sendo falada em alguns ambientes. É como se o território tivesse vestindo outras roupas, sabe? Além daquele uniforme só técnico-produtivo. Isso indica um processo de estetização, de valorizar as formas de expressão cultural e também de politização do território, que passa a falar da sua diversidade, das suas identidades, das suas demandas, para além da coisa puramente econômica. E